Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho a presença ilustríssima da minha amiga. Ela que é blogueira, skatista e religiosa. Achou um contraste muito grande? Ela vai explicar essa história pra vocês, tá bom? Ela veio aqui para contar um pouco da sua vida, um pouco do testemunho que passa do meio milhão de visualizações no YouTube. É ela, minha grande amiga e ilustríssima presença aqui nos nossos estúdios, Grazi Galvão. Seja bem-vinda, Grazi. Uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, Kleber, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e que alegria poder dar o meu testemunho, poder ajudar as pessoas que passaram o que eu passei e que de alguma forma eu posso acrescentar na vida das pessoas. Vai acrescentar, vai inspirar muita gente. Deixa eu te falar, você é da igreja Bola de Neve, é isso mesmo? Isso, da Bola de Neve. Entendi. Quanto tempo você está nessa igreja já? Hoje vai fazer, que eu estou convertida vai fazer 7 anos, mas certo. que eu estou no Bola vai fazer, acho que 5 anos que eu estou no 5 Bola. anos você está no Bola. E o que essa igreja tem? A gente tem hoje em dia essa liberdade religiosa, de escolha, de igreja. O que a igreja Bola de Neve tem de diferencial na sua vida e por que você se identifica tanto com ela? Eu vejo que, tipo assim, quando eu fui homossexual, foi uma igreja que não me atacou, sabe? Tipo, uma igreja que eu cheguei na igreja masculina, tipo, entendi. Cheguei com... você chegou a ver minha foto? Cheguei. Maromba, forte e tal, e tipo... E é uma igreja que me abraçou, sabe? Eles respeitou o que eu estava vivendo, né? Entendi. E ali eles me acolheram, tipo, me ajudaram, sabe? E sempre estava ali comigo, de alguma forma, me ajudando. Mesmo sabendo se eu ia me transformar ou não. Tipo, eles não estavam ali, ó, se eu tô aqui com você, se você virar cristã, não, eu tô aqui porque eu sou seu amigo, eu sou seu amigo. E o pastor Cris, na época, que hoje ele tá em Atibaia, mas na época ele ficou muito amigo, né? Então, como ele já andou de skate também, então é uma igreja envolvida ao esporte, então eu me identifiquei muito, entendeu? Entendi. Então isso trouxe um certo conforto, assim, sabe? Entendi. Tipo assim, que eu posso contar com uma igreja de apoio, né? Sei. Então isso, e é uma igreja que, tipo assim, que deixa eu expressar quem eu sou, sabe? Tipo, entendi. com todo respeito, né? Não vai ser vulgar, mas deixa expressar, não fica tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sabe? Entendi, não isso. Fica te moldando, você que entra no padrão da igreja, não fica o próprio Espírito Santo vai te conduzir no que você tem que fazer ou não, né? Lógico que os pastores estão ali para te orientar, né? Os pastores, graças a Deus, são muito pais espirituais, que a gente fala, né? Está muito presente, mas isso foi muito bom porque, tipo assim, eu tive problema com família, né? Principalmente a área paterna. Sim. E quando eu me converti, eu sempre falei para Deus que eu queria uma igreja família, né? Entendi. Não perfeita, porque não é perfeição em lugar nenhum, mas uma igreja que seja família. E a própria igreja, eu comecei a ver isso nos meus pastores e na liderança, né? Como eles tratavam o outro. Então, eu comecei até ser curada, né? Sim. Emocionalmente na área paterna, conforme ver os meus pastores, né? Por exemplo, a esposa, os filhos. Sim. Então, isso foi me edificando muito. Você comentou que, no seu caso, você chegou lá masculino e tudo mais. Só que a igreja ela nunca cerceou, porque quem entra no seu Instagram vê que você tem uma linha de lifestyle muito ativa em exercício e tudo mais. A igreja não te cerceou nessa negócio de andar de skate, de fazer o seu esporte, as suas coisas, porque existe um certo preconceito. A gente que tem mais de 30, a gente sabe que o skate gerou muito preconceito. Hoje ele é um esporte olímpico, mas a igreja ela nunca te cerceou quanto à sua atividade, suas coisas assim. Pelo contrário, a igreja é uma igreja evangelística, né? Ela é profética, então ela é missionária. Porque o nosso papel como cristão é fazer o ID. Então não adianta você estar só num lugar que tem cristão. Você tem que ir onde pessoas que não foram alcançadas, ou que foram alcançadas e estão afastadas do caminho de Deus. E, tipo, a igreja, né, hoje tem várias pessoas profissionais, né, tenho 3 skatistas profissionais do bola que são pastores. Olha então, só. tem muitas pessoas, não só no skatista, mas tem surfista, é uma igreja de esporte, tem várias modalidades profissional, eu não sou profissional, mas tem várias pessoas no esporte que são pastores, né, que foram praticar o esporte, então é uma igreja que evangeliza muito essa área, né.
Já como fala, tem vários eventos do bola, tem tipo, hoje mesmo o pessoal foram correr, foram andar de bicicleta, como tu fala, esqueci o nome agora, um grupo de esporte, entendeu? Entendi. E já é voltado para isso mesmo, de uma forma de você alcançar as pessoas, que às vezes a pessoa tá lá, pedalando lá, às vezes não tá num dia bom, mas vai alguém lá, leva uma boa mensagem, legal, tipo, Entendi. talvez outra pessoa mais modelo cristão também é um bloqueio, sabe? Entendi. Entendeu? É uma igreja que é voltada para isso. Então eles nunca me proibiram, pelo contrário, né? Me incentivou a estar envolvido nisso, né? Essa é o item, né, da igreja, né? Sim. Você está em todo lugar, né? Nessa área. Entendi. Então vamos contar um pouco da sua história. Vamos lá no início, pra gente pegar esse gancho todo. Você falou que foi homossexual e se masculinizou e tal. Então, lá no comecinho, você se identificou com quantos anos? Como você identificou que era homossexual, tinha atração pelo mesmo sexo? Como que foi essa etapa da sua vida? Assim, né? Desde os meus 4, 5 anos de idade, minha família ela foi uma família muito disfuncional. Então teve muitas as coisas dentro da minha família que fez eu enxergar o lado masculino ruim, né? Entendi. Então, não estou dizendo que todo homossexual passou por isso, mas a minha história foi assim. O meu pai, ele abusou da minha irmã, né? Nesse abuso, nasceu uma criança e desse fruto de abuso. E aos meus 5 anos de idade, cresci junto com essa minha irmã, né, que é fruto do abuso do meu pai. Só que, tipo, eu só fui descobrir que ela é minha irmã, por causa do abuso, com uns 10 anos de idade. A tua irmã era filha dele? A minha irmã mais velha, ela é afilhada dele. Afilhada dele. Daí ele abusou dela, ela tinha 15 anos quando ele abusou dela. E nasceu essa criança, né, que é minha irmã. E a minha irmã, acho que tem 3 anos só diferente, acho que 3, 4 anos diferentes de idade de mim. Que na verdade é sua sobrinha. Sobrinha e irmã, né? Sobrinha e irmã. Só 3 anos. Você era 3 anos mais velha que ela? Mais nova, eu sou caçula. Entendi. Tá. E aí, nascendo, tipo, nesse lado de abuso, mexeu muito com a minha identidade. Entendi. Então, mexeu muito com uma criança, ela vê isso no pesado, dentro da família, a mente vai se desconfigurando a minha mente feminina, né? E eu, por ter visto isso e andar muito com os meninos, né? Sempre joguei bola na rua, sempre envolvi com os meninos. Só que, tipo assim, aí você vai começando a se encaixar, procurar entender as coisas. E aos meus 8 anos de idade, eu sofri um abuso sexual de um colega de futebol. Poxa então vida. Isso só afirmando na minha mente, tipo, inconsciente, você não fica uma voz inconsciente. O pessoal, homem não presta, não é bom ser uma mulher. Entendi. Então, isso foi, essas feridas emocionais, foi abrindo uma brecha para mim entender que não era bom ser mulher. Entendi. Então, isso quando foi... só que você não vai, nossa, eu quero ser um homem um dia. É com o tempo, você vai construindo, sabe? Sim. E nisso já fui, desde os meus 5 anos de idade, comecei a masculinizar. Entendi. Cada vez mais fui masculinizando. Aí conforme você foi, você falou que tinha uma atividade com os meninos e tudo mais, aí foi a hora que você entrou na academia, quando você entrou na adolescência, você foi pra academia? Não, na verdade, desde criança eu fiz esporte, né? Certo. Tipo, joguei futebol, meu irmão participava, fazia capoeira, eu fazia capoeira com ele. Então eu sempre fui envolvida no esporte, dentro do esporte, né? E na academia mesmo, quando fui maromba, eu fui com 23 anos, aí comecei a tomar anabolizante, comecei com hormônio, né? Mas a vida inteira sempre fui no esporte, vivendo no esporte. Aí com 23 anos que eu fui tomando anabolizante. Entendi. E tomando hormônio masculino. Quando você começou a tomar esse hormônio masculino, você tinha uma orientação médica ou você recorreu ao mercado underground? Tipo, você tomou sem orientação médica? Você foi no mercado negro. No mercado negro, você foi lá e você, tipo, adquiriu, né? Tem umas pessoas que já também envolviam nisso. E ali eu estava na academia, né? Eu sempre quis ter esse corpo
aproxima cada vez mais a masculinidade dentro de mim. Sim. E aí eu tomando esses hormônios foi dando mais o processo mais rápido, né? No meu objetivo. Entendeu? Ô, Diogo, mostra pra gente a foto dela quando ela tava mais. Quando ela tava na academia, que ela tava mais maromba. Aqui pra gente. Aqui, ó. Aí você tinha uns 23 anos aí? Já tinha uns 20 para 23 anos já. Ah, tá. Esse foi meio que o seu auge na questão do masculino, ou você ainda... quanto tempo você permaneceu nesse... não vou dizer nesse corpo, mas quanto tempo você permaneceu dessa forma? Então, eu era tinha um jeito masculino, né? Certo. Mas tempo de maromba, acho que eu fiquei uns 3, 4 anos depois de que eu acabei me convertendo, porque o meu processo foi muito rápido, então eu já me converti, já... Entendi. Já foi... Mas sempre andava mais masculinizada, né? Entendi. Aí você, quando você voltou a ser mais feminina, você também começou... Aí você parou de usar o hormônio masculino, mas você precisou usar o hormônio feminino ou naturalmente seu corpo foi... Não, naturalmente. Eu acho que... Eu acho não, tenho uma convicção que quando você tem uma fé e crê que Deus pode reverter tudo, Ele reverte. Então, não precisei tomar o feminino para parar de nascer barba, né? Entendi. A voz voltar de novo a ser feminina, porque a minha voz começou a engrossar. Entendi. Né? E foi tipo assim, não foi do dia pra noite, mas levou um tempo, né? Levou um ano, 2 anos pra voltar tudo normal, né? Entendi. E aí foi voltando aos poucos. Tá certo. E você, a sua trajetória, você fez um testemunho no YouTube, ele passa de 500 mil visualizações. O seu Instagram alcança bastante gente. Você passa pelo... eu conversei um pouco com meu amigo Jean, ele falou que você faz essas pregações, você passa pelo Brasil inteiro mostrando a sua história, mostrando a sua convicção, mostrando as suas raízes, essas coisas todas, para atrair os jovens, para ele ter essa nova visão, essa visão arrebatadora do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, assim, tipo, meu testemunho ter alcança as pessoas que eu talvez não chegaria, pelo canal no YouTube acaba alcançando. E quando eu sou convidada, né, como aqui em outros lugares, para dar meu testemunho, muitos jovens, eles têm esses conflitos, né, eles querem entender, né. Sim. Alguns passou o que eu passei, alguns passou algo parecido, né? Não teve problema de abuso, mas teve problema com paternidade, Sim. teve problema com maternidade, teve problema com rejeição. Então, você vai contando a sua trajetória. Eu usei droga, mas contar o que eu vivi nas drogas, que eu quase tive uma overdose no banheiro. Caramba! Então, eu vou contando assim o que eu vivi, e muitos deles se questionam também, né? Quer saber também, porque eles acabam se identificando. Nossa, meu pai era assim, minha mãe é assim, minha mãe me rejeitou, foi abuso, tipo, abuso não só no físico, mas no moral, né? Tipo, Sim. Agressão. Então isso acaba ajudando, né? Muitas Sim. pessoas porque quando eu me converti há 7 anos atrás, eu nunca tinha escutado uma história de ex-homossexual, eu até achava que não existia, né? Sim. Eu acho que não. Mas quando eu comecei a dar voz, a contar a minha história, muitos amigos que sofreram abuso sexual, eu recebi muita mensagem, amigos de futebol mesmo, que cresceu junto, que talvez não contaria, outra pessoa contou pra mim, nossa, você contou isso, e eu vivi isso. Aí comecei a compreender os meus amigos, porque eles tinham os transjeitos, ou tinham assim, porque eles começaram a contar a história. Então muitas pessoas começaram a identificar algo parecido que eu passei, né? Entendi. Então, pra mim foi assim, como um dia eu quis entender isso, quis ter uma resposta, e pra graça de Deus, tô sendo uma resposta pra alguém, entendeu? Entendi. Que tá em oração pedindo pra uma mãe que tá precisando de um conselho, de ajuda, como que eu posso ajudar, né? Uma forma de você aproximar do adolescente sem atacar ele, né? Sem você ofender, sem você ser homofóbico, né? Mas porque Jesus, ele não foi homofóbico comigo, não foi agressor, pelo contrário, ele foi amor, né? Certo. É pelo amor que a gente é conquistado, né? Se você, por exemplo, você tá machucado emocionalmente, se eu te atacar vai te piorar. Claro. Né? Você vai falar,
Sim. Eu tenho que ouvir a sua história. E eu creio que Jesus ouviu a minha história, né, através da oração. Sim. Né? Ele conhece todas as coisas. É que às vezes quando você, né, mãe, pai, eles tentam entender, mas ao mesmo tempo eles resistem, porque não é uma coisa fácil também para a família. Todo mundo tem que se assume homossexual, que revela que é homossexual, ele tem essa resistência da família. Quando você revelou que era para sua mãe e tal, houve uma resistência, houve essa dificuldade toda também? Olha, a minha mãe é que como eu te falei, né? A minha mãe, ela é cristã, né? Minha mãe, ela nunca me atacou, sabe? Entendi. Por mais que, tipo, ela fala assim, não, isso não foi Deus que criou, tal. Mas ela nunca me atacou, pelo contrário, ela orou, sabe? Ela apresentou Jesus, sabe? Assim, Sim. me respeitou. Eu já levei várias ex-namoradas em casa. E ela, tipo, ela foi uma mulher sábia, né? A palavra diz que uma mulher sábia, ela edifica a casa, mas uma mulher tola, ela destrói a casa, né? Então, minha mãe, ela foi uma mulher sábia, ela soube lidar com o tempo, né? Entendi. Ela foi 10 anos orando por mim, né? Então, foi 10 anos buscando em Deus como me aproximar, né? Entendi. E dessa forma, através da oração, e através do momento que o meu coração estava disposto a ouvir a voz de Jesus, né? Que é uma resistência, né? Não só nessa área, mas qualquer outra área que você está lutando, é uma resistência para você conhecer uma verdade, né? Sim. Quando você não conhece uma verdade, você vive escravo das mentiras, né? Sim. Então, eu acreditava em muitas coisas que hoje não acredito mais. Mas quando você descobre uma verdade, as escamas dos seus olhos caem, porque a palavra de Deus, ela te confronta, né? O evangelho de Cristo, ele te confronta em amor, ele confronta mostrar algo que você nunca imaginaria. Tipo, muitas coisas que eu passei no meu processo da desconstrução, nunca imaginei que estava preso em várias áreas, né? De abuso, rejeição. Sim. Teve muitas outras coisas que Deus foi tratando, né? Os meus comportamentos, né? A minha infidelidade com as pessoas. Então Deus foi mudando o meu caráter, né? Também tudo isso através. E a minha mãe, ela foi representando esse Jesus, sabe? Entendi. E a minha mãe falou assim, um dia você vai entender, é com o tempo. Tipo assim, Jesus, ele vem pra você, mas é você que escolhe se você quer ele ou não. Entendi. Né? O diabo não, ele não tem opção. Ele vem disfarçado ele vem também, disfarçado, né? Ele é vem pra sedutor, matar, coisa. destruir. Isso. Ele é mal, não identifica o mal porque ele vem disfarçado de bem, né? Você acha que você está fazendo certo, o que você gosta de fazer é certo, e a realidade é que não é bem assim, né, Grazi? A questão é que você tem o mundo, ele te oferece muita coisa, mas não é tudo que você gosta, tudo que você quer que está correto e que vai te levar para um bom caminho, né? Sim. Se você, tipo, assim, ensina a criança os princípios, né? Por que isso é errado e tal. Se um dia ela decidir não viver nesse caminho, você plantou uma semente ali. E quando ela cair em si, que é a história do filho pródigo, quando ele caiu em si, ele viu que realmente aquilo não era bom pra ele. Né? E quando eu caí em si, eu vi que não era bom pra mim. Entendeu? Eu me identifiquei muitas coisas, nossa, tudo na minha vida. Porque eu estava já com depressão, pensamento de suicídio. Quase tive uma overdose no banheiro do meu amigo, numa balada. Então, eu estava no meu áudio de masculinização, perfeição por fora, mas por dentro a minha alma estava vazia. Eu precisava de uma resposta, precisava de um salvador, né? Entendi. Então, porque quando você vai pra igreja, você fica meio assim, nossa, será que você vai ser homofóbico? Você fica naquele padrão, né? Sei. Mas eu creio que através da nossa oração, Deus prepara os lugares certos, prepara as pessoas certas. Infelizmente, tem igreja que ataca. Infelizmente, tem cristãos que são ignorantes, não sabem lidar com esse assunto. Não com esse assunto, qualquer outro assunto, né? Sim. Mas existem igrejas que realmente Principalmente assuntos delicados. Né? Ouve você, né? Sim. E a minha mãe, tipo, minha mãe passou por muitas coisas também. Minha mãe, ela sofreu abuso sexual na sua infância. Então, minha mãe ela ficou muito refém daquilo que eu vivi dentro de casa. Entendi. Porque ela também foi refém, né? Então, tipo, ela tentou mostrar Jesus de uma forma que ela experimentou o amor. Porque Sim. ela foi a primeira restaurada, né? Entendi. Ela foi a primeira restaurada.
E conta uma coisa pra mim, no caso que você teve essa experiência com Deus, quando que virou a chave? Foi quando você foi na igreja ou essa chave virou pra você quando você teve uma revelação? Porque eu vejo no seu testemunho que você tem uma experiência com Deus. Sim. Você pode contar um pouquinho sobre isso? Isso mudou dentro de mim. Quando eu fui para a igreja, eu nunca imaginaria que eu ter essa transformação. Foi um processo. Mas eu teve um evento que eu fui que chama Encontro com Deus, que eu conheci o Jean. E esse encontro é como se fosse um retiro de 3 dias, sabe? Um retiro de meio tipo carnaval, sabe? Ficou uns 3 dias ali. Sim. E ali eu tive uma experiência com o próprio Deus mesmo, com o próprio Jesus. Não foi um pastor, não foi um missionário, não foi o próprio Jesus, através de uma oração. Eu tive uma revelação daquilo que eu estava vivendo. É como se eu estivesse na UTI e eu estivesse passando a minha vida na linha do tempo. Entendi. Na oração ali eu tive essa visão, eu tive uma visão e Deus começou a mostrar a minha infância. Ele mostrou, porque tipo assim, eu falei, Deus, eu só vou mudar de vida se você mostrar quem você é. Se você mostrar quem é a minha vida. Sim. Porque eu queria uma resposta. Porque assim, eu usei muita droga, então você fala assim, encontro com Deus, a minha cabeça realmente era muito de nóia mesmo, não, eu vou encontrar com Deus, tipo, sabe? Sei. E aí, tipo, eu tive essa imaginação, mas também eu vejo com uma fé. Você desafiar a Deus, né, com respeito, mas também desafiar com uma fé. E nisso eu tive uma visão. Deus me mostrou as coisas que eu vivi na minha infância. Então, a palavra diz, nada que esteja oculto, que não seja revelado. Porque você está atrás de uma verdade. Você não está aí sendo obrigado. Você quer ir, seu coração tá pedindo para que você vá. Eu fui, tive essa experiência, coisas que eu nunca contei para ninguém, né? O abuso que eu sofri, não contei para ninguém. Esse abuso que eu sofri, que minha irmã também sofreu, eu só contei depois da minha conversão. Então Deus mostrou primeiro para mim. Entendi. Tipo assim, eu tive essa visão. Eu pensei assim, se um Deus mostrou coisas que eu nunca imaginaria que Ele me falaria, então Ele pode fazer algo muito mais por mim. Né? A própria palavra diz que, lá em Coríntios, que o que seus olhos não viu, o que seus ouvidos não ouviu, nem subiu para o seu coração, que Deus prepara, Ele ama, Deus preparou algo para mim, porque Ele me ama, como ama todos que estão me assistindo. Deus, Ele prepara algo para você, Ele mostra o que você quer ouvir, mas só que o que você vai fazer com a resposta, né? Porque você quer uma resposta, e Deus te dá uma resposta, não sabe fazer com ela. E foi que eu tive essa experiência, né? Então eu quero me aprofundar mais, estudar mais esse assunto, porque até aí não tinha interesse, né, de entender essa área da sexualidade. Mas conforme eu fui conhecendo ao Jesus, eu fui estudando, né? Entendi. Aí quando você conheceu essa palavra, e hoje você propaga ela, da sua vivência, das coisas que você passou e tudo mais, do mesmo jeito que a mãe e o pai às vezes têm essa resistência na casa, quando você se torna homossexual ou se revela homossexual, quando você estava saindo da vida homossexual, aceitou Jesus e descobriu sua identidade, descobriu sua essência, você também teve pessoas falando pra você, não faz isso, você é isso, a sua essência é essa. Teve um negócio do mundo ir contra você nessa luta? Porque, tipo assim, na época lá, eu tinha tipo assim, um site, né, com muitas fotos me divulgavam, porque eu era uma influência para muita gente, como referência, né? Porque umas pessoas me inspiravam no meu corpo, no meu estilo de vida, e queria ser, tipo, igual eu, sabe? Ou até melhor do que eu. E eu, na época, eu tinha patrocínio, né, de whey, sabe, suplemento e tal. Então, eu estava e nisso, as pessoas acabou me patrocinando. Essa pessoa que hoje me patrocinou, eu conversei com ela depois, né? Hoje não é ela, hoje ele é um trans homem, né? E, tipo, eu perguntei, né? Por que me patrocinou? E ele disse, né? Porque eu queria me inspirar em você. Então, era uma inspiração para muita gente. Mas, graças a Deus, que essa pessoa me respeitou quando eu falei, não quero mais fazer parte do patrocínio e tal, né? E essa pessoa me respeitou, mas outras pessoas, não. Alguns amigos respeitavam, sabe? O importante é você ser feliz, você encontrou uma luz, uma paz, enfim. E muita gente, não, foi assim, mas você tá doido, é só uma fase, isso passa, né? Mas, mesmo as pessoas ouvindo a minha história,
ela não quis saber o que eu vivia, ela quer que eu continuasse a caminhar com ela. Eu falei assim, meu, tipo, eu não quero mais isso pra mim, eu respeito você, eu sei que você tem isso na sua vida, mas eu decidi a viver o que Cristo mostrou pra mim, né? Viver o caminho que Ele tá me mostrando. E hoje, essa lacuna de vazio que está dentro de mim foi preenchido pelo Espírito Santo. É no Espírito, não é na carne. Porque na carne é passageiro. Então, eu posso ter um momento de prazer aqui, ou um momento de alegria, é na carne. Sim. Mas no Espírito, não. Aquilo é eterno, entendeu? Certo. Então, aquilo que eu fui experimentando. E com o tempo, lógico, é um choque, por exemplo. Eu fui pro encontro com Deus, masculinizada, vivendo naquilo, no domingo eu já falo, não quero mais ser homossexual. Imagina, as pessoas, até elas entenderem esse processo, foi zoada, mas depois, hoje em dia, o pessoal respeita. Né? O pessoal, tipo, entende não só a sua decisão, mas como a sua opção de voltar a ser o que era e tudo mais. Na questão, eu imagino que o seu psicológico, desde pequeno, com essas coisas que aconteceram na sua vida, foram muito abaladas e tudo mais. Hoje você, para mim, me mostra um exemplo de resiliência. Você, para mim, hoje é um sinônimo de resiliência. A pessoa que resistiu ao mundo e a batalha não acabou. O alcance da vitória, ela é constante, né? Sim. Então, a questão que você tem hoje, você tem um problema dessa atração indesejada? Você ainda tem essa questão da homossexualidade, que tem atração, mas você vive nesse período de castidade, espera em Cristo? Como que está a questão psicológica nesse caso? Hoje em dia, não sinto mais atração por mulher, né? Porque eu vivi por um processo. Porque, tipo assim, quando você se converte, temos opção. Ou você fica ali se moendo, não, eu não vou... Porque assim, existem duas pessoas, né? Que elas têm medo do inferno, eu não vou pecar primeiro do inferno. E tem pessoas que falam, não, cara, eu vou conhecer, eu vou estudar, vou entender, eu vou passar pelo meu processo. Sim. Entendeu? Porque não adianta você estar na igreja e você ali sofrendo, não sei o que. Deus não quer que você fique no sofrimento, Deus quer que você encontre com Ele. Sim. E quando eu fui por essa experiência, eu comecei a estudar. Lógico, foram 3 anos de uma luta. Porque, tipo assim, teve a área espiritual, teve os comportamentos, porque eu tinha um comportamento masculino, eu tinha atitude masculina. Sim. O meu pensamento era masculino, eu tinha uma mentalidade masculina, então eu usei muito hormônio, então tudo que o homem pensa, eu pensava. Então eu tive que desconstruir essa mentalidade masculina, teve que desconstruir o meu estilo de vida masculino, então foi um processo. Então não é só simplesmente você parar de gostar do mesmo sexo. Não é só isso, o desejo homossexual é só uma ponta do iceberg. Existem coisas mais profundas, que você tem que ir mais profundo. E você tem que estudar a sua história, né? Talvez, a minha história, talvez muitos não vão identificar, mas se ele estudar a história dele, ele vai identificar alguma coisa. Sim. Entendeu? Então, quanto mais eu fui estudando a minha história, mais eu fui vendo a graça de Deus, mais eu fui ouvindo essa verdade. E o diabo, ele é sujo, ele veio com seta, né? Com gatilho, né? Sim. Você fala seta, mas ele veio com gatilho. Certo. A sua memória tem muitas coisas guardadas, né? Então, ele vai vir com memórias. Só que o que você vai fazer com sua memória? O que você vai fazer com esse sentimento? Ou você vai ser dela, ou você, não quero. É a mesma coisa, você tem você teve problema de gastar dinheiro com comida, ou com bebida, ou com não sei o quê. Às vezes você tá mal vazio, mano, hoje eu vou comer, hoje eu vou comprar uma roupa pra me sentir melhor. Mas às vezes você não tá naquele sentimento, só veio umas 7 desejos. Sim. Mas não, hoje não quero, só você desfiar. Mas com o tempo você vai entender a artimanha do diabo, entendeu? Porque nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, são principado e potestade. Você vai entender as artimanhas. Então se o diabo não consegue te atormentar durante o dia, porque durante o dia você está trabalhando, você tem várias atividades, cabeça culpada, ele vai tentar te atormentar nos seus sonhos. Entendi. Ele vai tentar te visitar em masturbação, pornografia, vai te visitar pessoas que se têm relação sexual. Eu nunca tive problema com homem, então eu não tive sonho com homem. Sim. Entendeu? Então para ele não fazia sentido vendo sonhar com homens no sexo, sendo que eu não tive esse problema. Então ele vai tentar visitar eu com mulher. Sim. No começo, eu acordava, né, orava, repreendia, passava. Hoje em dia eu não sou mais tacada nisso, porque ele viu que
não funciona. Mas ele vai notar a área. Sim. Entendeu? Então, hoje a minha vida é heterossexual, então o que ele vai tentar mexer? Na minha área da sexualidade. Sim. Então, o diabo, ele, como eu falo assim, ele sempre... Ele tem uma estratégia. O ponto fraco, né? Sempre vai tentar uma estratégia. Sim. Se ele não consegue de uma forma da homossexualidade, vai tentar na heterossexualidade, vice-versa. Igual o homem que nunca teve problema na área homossexualidade, mas teve problema com mulher. Ele vai ser tentado naquela área. Entendi. Entendeu? Né? Um homem que era casado, sempre traiu a esposa. Hoje ele não trai mais, mas ele vai ser tentado. Mas ele não é o que ele é, entendeu? Sim. É isso que a pessoa tem que entender, entendeu? Hoje não tem mais essa tentação. Mas isso não quer dizer que o diabo não vai me atormentar. Sim. Isso ele vai tentar de alguma forma. Sim. Né? E lógico que eu acredito que a mulher é diferente do homem, né? A mulher, eu acredito que ela tem mais problema com dependência emocional. Né? Ela é mais sentimental, né? Então você tem que trabalhar nessa área, né? E o homem tem mais problema na pornografia. Então, ele tem que trabalhar os dois lados, na área sentimental e na pornografia. Sim. Então, por isso que muitas vezes os homens têm mais essa resistência de acabar caindo, voltando, né? Então, que ainda mais que ele sofreu abuso sexual, é outro luta, entendeu? Entendi. A questão que você traz na sua vida, essas coisas que aconteceram com você, essa mudança que você teve significativa, essa discrepância que você teve, mudou para outro sexo, voltou, agora está na igreja e prega para as pessoas, pelo que você citou, se identificam, te procuram, conversam com você, querem um pouco da sua experiência. O que você tem para falar assim para o nosso telespectador você aprendeu na vida, ou nessa sua transformação, que você vai levar pro resto da vida e aconselha quem quer que seja. Você aprendeu uma lição na vida que você pode passar para outra pessoa. Isso mudou minha vida, eu vou levar ela para qualquer e toda seara da minha vida. Eu aconselho você a fazer isso também. A pessoa tem que conhecer Jesus Cristo. Porque ele é o único que pode trazer uma revelação para ela. Porque a religião não muda ninguém. Você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, sim, mas se não conhecer Jesus, você é apenas um religioso. Agora, se você conhece Jesus Cristo, como não só apenas seu Salvador, mas conhecer quem Ele é, não ouvir de falar, mas andar com Ele, sim, é o suficiente. Então, a minha experiência foi com Jesus. A minha experiência, eu estava eu estava numa balada gay, eu estava dopada de droga, sim, e eu estava discutindo com uma ex minha, certo, até agredi ela nessa balada, e aquilo, naquele momento, meu pai tinha acabado, já tinha, fazia acho que um ano, acho que tinha falecido, sim, então veio tudo uma bola de neve na minha mente, certo, o que eu vivi na minha casa, meu pai passou, eu tinha largado um relacionamento de 2 anos, e aquilo mexeu muitas coisas, estava tendo depressão, por causa dos hormônios, tudo aquilo estava vindo num tempo só. Nessa balada, quando eu fui agredir essa pessoa, eu vi uma voz nítida, sabe? Uma voz que não vem de uma pessoa, mas vem, eu não sei explicar, sim, mas eu vi uma voz dizendo, você não é essa pessoa, eu não te criei assim, você não precisa se tornar essa pessoa agressiva, alcoólatra, tipo, bebia demais, dando drogas, não é essa pessoa. Eu vi essa voz, mas não uma voz me atacando, entendi, mas uma voz de uma suave, sabe? Que é a voz no meio da balada, que barulheira, aquela coisa toda. Naquele momento, essa experiência que eu tive antes do encontro com Deus, eu soltei a CME e fui procurar aquela voz, se era alguém que falou, e tipo assim, dentro de mim, foi assim, algo tava, tipo, querendo me mostrar, sabe? Sim. Coisa que eu talvez não sei explicar. E aquilo foi uma experiência que Jesus... se você pegar um testemunho de uma pessoa que teve por prostituição, fala, como que Jesus visitou o cara, uma mulher na prostituição, dentro lá na casa de prostituição? Sim. Jesus, ele não é uma pessoa que vive num lugar perfeito. Sim. Jesus, ele vai em lugar improvável.
partir do momento que você crê nele, que você ora, ele depende da sua religião. Se você crê, Deus fala que não vem por religião, ele vem por quem crê. Sim. Então, eu já estava pedindo para Deus uma resposta que eu estava vivendo, naquela depressão que eu estava vivendo. Então, eu acredito que ele veio no momento certo. Ele poderia vir num momento mais calmo? Poderia. Mas ele veio num momento também de caos. Sim. Então, o caos que eu estava vivendo dentro de mim, só ele sabia. E ali foi uma experiência. Então, eu falo para as pessoas, para elas entenderem, talvez quem está me assistindo, talvez não pode identificar alguma área e talvez não. Sim. Mas ela só vai entender o que ela está vivendo, não só a área da homossexualidade ou da sua sexualidade. Pode ser uma depressão, pode ser problema com um pai, pode ser problema com uma mãe, pode ser problema com um filho. É você chegar em Jesus e falar, Jesus, me mostra o caminho, me mostra a raiz, me mostra por que eu sou assim, por que a minha família é assim. Foi o que eu fiz. Quando eu fiz, me mostra. Eu quero, e Jesus ele vai mostrar. Ele pode usar pessoas, ele pode usar como ele quiser, mas ele vai mostrar. De alguma maneira ele veio para salvar, ele veio para libertar. Sim. Ele não veio só apenas salvar você, ser salvo, vai para o céu e viver uma vida miserável aqui na terra. Não quer isso. Quer que você seja salvo e viva uma vida plena, né? Abundante, né? Não uma vida miserável aqui na terra. Sim. Então, e você estudar a sua história. Então, tipo assim, hoje eu estudei, eu fui para seminários da sexualidade, passei por restauração, comprei livros específicos naquilo que eu sofri, né? Livros na área da homossexualidade, depressão, compulsão de várias coisas. Sim. Eu me aprofundei. Então, quando você viveu um evangelho, é diferente de viver por uma religião. Porque religião, você vai um dia de culto, ou dia de algum encontro. Sim. Só que você, durante a semana, você tem que se alimentar. Sim. Você precisa se alimentar, é igual comida. Se você não alimentar comida, você vai passar fome, você vai desmaiar. E o Espírito Santo, a mesma coisa, ele é uma pessoa. Então você tem que alimentar a palavra, não uma coisa religiosa. Porque a palavra de Deus é o que nos sustenta, entendeu? Sim. Então, você estudar a sua história. Então, por exemplo, uma mãe está passando por isso. Igual, tipo assim, né? Quando uma mãe pede uma ajuda, né? Aí eu falo para uma mãe várias vezes, né? Uma mãe fala assim, deixa eu ver sua história primeiro. Antes de ver a história do seu filho, eu quero ver a sua história. E às vezes você vai ver uma mãe que já passou por a mesma coisa. A mãe rejeitou e está replicando no filho, rejeitando o filho. E às vezes o filho, cara, ele só quer uma mãe presente ou um pai presente. A maioria tem problema com o pai. A maioria o pai nunca estava presente, o pai separou da mãe, abandonou. Então, e faz como você vai orientar? Você vai ter que orar que essa pessoa veja Deus como um pai. Que Deus ele é um pai. Entendi. Então você vai trabalhando nessa área, entendeu? Você vai trabalhando dessa forma, trabalha na causa da pessoa, né? Sim. Porque se você falar assim, olha, isso aqui é pecado, a pessoa não quer saber que é pecado, ela quer saber a causa, ela quer saber a solução. Sim. Não apontar o dedo para ela. Né? Claro. É porque, na verdade, o pessoal confunde um pouco. A questão é que, às vezes, você está na religião, está na igreja e seus problemas não acabaram. Existe um questionamento. Você se questiona a sua vida, coisa que acontece com o outro e você acha que não vai acontecer com você, tanto boas quanto ruins. Porque tal pessoa foi promovida ou não, porque tal pessoa alcançou tal status na vida ou não. O questionamento, ele sempre existe. Só que quando você procura a questão da direção certa, a questão de Deus, você se realiza nele, você coloca ele em primeiro lugar, a sua vida muda, né, Grazi? Ele em primeiro lugar, a sua vida é outra, né? Mais ou menos isso? É verdade. Tipo assim, a palavra diz lá em Mateus 6:44 fala assim, para que se preocupar com o beber o que vestir? Busca o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas serão acrescentadas. Se ficar preocupando com as coisas terrenas, são coisas apagando. O que é apagando? Porque eu não criei nada. Uhum. Então, se eu ficar ocupando a minha cabeça, como que vai ser o meu processo? Será que eu vou gostar de homem? Será que eu vou voltar a ser mulher? Será que eu vou voltar com mentalidade? Será que eu vou... O que os meus amigos vão pensar de mim? Se eu ficar pensando o que o outro vai pensar de mim, eu vou ficar presa na opinião das pessoas. Se eu ficar presa no meu processo, não vou conseguir desenvolver uma felicidade, né? O gozo, entrar no gozo de Jesus. Não, você vai ficar preso naquela situação. Mas quando você busca o reino de Deus, ele vai acrescentar em tudo. Até que você não pediu para ele vai acrescentar. Vem com um bônus. Então Deus ele é abundante, cara. Deus, igual eu falei, ele não veio para uma religião, ele veio para quem tem fé. Sim. Ele abençoa tanto o ímpio como ele abençoa o cristão. Porque se você tem fé, Deus ele não volta atrás com a palavra dele. Então, claro. Então quanto mais você vai buscando essa verdade, né, você vai buscando, não que você busca Deus
porque Ele vai te dar, mas vai buscar quem Ele é, né? Se você busca quem Deus pode te dar, você pode ter uma frustração. Se chegar um momento que Deus não vai te dar o que você quer, você não desistir. Porque as pessoas acabam desistindo, porque às vezes ela quer do jeito dela, e não é do jeito dela. Você precisa viver um processo. Sim. Você precisa viver uma experiência, entendeu? Se você vai para uma guerra, se você não para uma guerra, se lá em Provérbios fala, vai para uma guerra, mas busca uma orientação, sim, né? Tipo, senão você vai apanhar, você vai na ignorância, você vai apanhar, né? Você vai levar pior. Você vai levar pior. Agora, então, o processo da gente é necessário para um processo, até para você ter uma memória. Nossa, se Deus me conseguiu lá, eu vou conseguir aqui. Sim. Se Deus me instaurou lá, vai me instaurar aqui. Se Deus fez algo que eu achava que não daria certo, eu achava que não daria conta, dessa vez não deu certo, Deus Ele vai fazer. Mas Ele quer que você viva uma experiência. Até onde Ele quer tirar você da zona de conforto. Entendeu? Ele quer te... por exemplo, antes de conhecer Jesus, qualquer outra pessoa, você vive numa vida de conforto, você fica numa dependência de alguém. Sim. Né? Tá. E na fé não, você depende totalmente de Deus, né? Sim. Você tem que totalmente depender dele e ter essa experiência. E essa experiência vai ter altos e baixos. Sim. Aqui a gente também tem que ter um pouco do discernimento de entender que nem tudo é nossa vontade, né? É. Tudo é vontade dele. Então, entre a nossa vontade e a dele, que a dele prevaleça. Sim. E a dificuldade é essa, entender? Por exemplo, assim, a gente vive numa cultura hoje do jovem que ele é da mídia social, sim, com N aplicativos, rede social, aí tem dancinha, tem todas essas coisas. Então, o mundo acaba sendo muito atrativo. Em contrapartida, como você está hoje dentro da igreja, prega para muita gente, aconselha muita gente, você vê que o jovem hoje está frequentando mais a igreja? Ou ainda tem essa questão do resgate da juventude dentro das igrejas? Olha, eu falo que hoje as redes sociais ela está muito mais forte, né? Sim. Hoje a influência ela é muito mais forte. Porque talvez, por exemplo, existem pessoas que têm testemunho forte, existem pessoas que têm algo para acrescentar, mas muitas vezes não quer. Sim. Por causa da opinião. Por causa mas e se for ser cancelado? E quando você pensa que você vai ser cancelado, as trevas não param. Entendeu? Sim. Tipo, você vê os TikTok hoje, as influências das músicas. Entendeu? Hoje você vê, hoje é normal, o cara vai lá, vou dar um exemplo, o cara labrador de rua lá. Tá. De ser o cara foi lá, praticamente estragou um casamento, de ser o cara. Então hoje o mundo está muito invertido. Né? Então, hoje, quer dizer, se você chegar num jovem e falar assim, olha, você não pode, aí chega não, você pode fazer isso. O que ele ia falar? Então, ele acha que o inferno é bom, que o céu é ruim, que Deus é mau e o diabo é bom. Né? Tá tudo invertido. Os valores estão invertidos. Agora, né? Se você chegar nele e falar assim, olha, ganhar ele, assim, ver o ponto fraco dele, ver qual que uma área que ele está precisando de ajuda, só você ouvir uma pessoa, sendo jovem, qualquer outra pessoa, você já ganhou a pessoa. Porque hoje o mundo só quer falar, não quer ouvir. É verdade. Entendeu? E só de você ouvir a pessoa, né? Você tá ali com ele, ajudando, uma hora ele vai pôr na balança. Tipo, ele vai comparar a vida dele, social, e a vida dele na realidade. Sim. Porque, tipo assim, igual eu vivi naquele mundo todo louco. Quem me via nas redes sociais queria ter minha vida. Mas quando eu ia dormir, eu via a bagagem que eu tava carregando. Sim. Mas é difícil alguém chegar na rede social e falar assim, viu, gente, hoje eu tô mal, Não, as pessoas querem mostrar uma ilusão. Olha, mano, hoje eu quero ir pra Maldivas, hoje não sei o quê, hoje eu quero isso, só que ela não mostra quem ela tá vivendo por trás das redes sociais, né? Então hoje a mídia, ela quer comprar você. Sim. Ela quer comprar você. Então você tá vestido bem, mas com dívida. Sim, você tá com um casamento... Tipo, margarina perfeito lá, no status de margarina lá, margarina lá, o casal bonito, mas você vai ver que cada um fica no seu lar, no sofá diferente. No sofá, dorme num quarto no outro. E tipo assim, é fácil você vender a sua imagem nas redes sociais, é muito fácil, mas na realidade, entendeu? Será que é isso mesmo, né? Entendeu? E muitas pessoas estão entrando nessa depressão, porque acham que o mundo é daquele jeito, fica naquela comparação, né?
Sim. Naquela comparação. E hoje, cara, os jovens, cara, eles... hoje, eu acredito que a mídia está deixando as pessoas na depressão. Porque cada vez mais as pessoas querem trabalhar e cuidar menos da família. Sim. Então, você vai ver um jovem lá... cadê a referência dele? O pai é agressivo, o pai tá longe, a mãe tá lá... aquela mãe que quer proteger o filho ele não tem uma referência. Sim. A menina não tem uma referência, então vai se perdendo. Aí chega um lá de fora, vai dar joga um chaveco, que o diabo, assim, né, ele sabe qual é o seu ponto fraco, então ele vai usar alguém ali, com a situação, e vai chegar e vai se seduzir. E levar a pessoa para o caminho. Então, e hoje, graças a Deus, que eu vejo também que tem bastante jovens também, acompanham bastante pastores jovens que são bastante referência para mim, evangelista, que estão indo, sem medo de ser cancelado, entendeu? Sim. E, tipo assim, igual eu falei, eu tenho essa visão, eu prefiro alcançar as pessoas de uma forma estratégica, sem agredir, do que agredir. E lógico que o evangelho, querendo ou não, ele vai confrontar, chega uma hora que ele vai te confrontar. Sim. Mas se você tiver sabedoria de Deus, ele vai alcançar as pessoas. Mas existe uma guerra, um conflito. Sim. Né? Mas eu vejo que hoje, se as pessoas não tiverem uma intimidade com Deus, no seu secreto, vai ser engolido. Até pessoas cristãs. Sim. Porque se você não tiver uma raiz dentro de você, qualquer tempestade que vier, você vai se afundar. Porque também tem uma questão muito interessante que você falou, inclusive, que é a questão da prática, né? Não adianta você ir num encontro ou num culto e você não fazer aquilo no seu dia a dia, porque a questão está no seu dia a dia, você ir no culto lá, ou no encontro, ou na missa, e não andar nessa diretriz que você escolheu, de nada adianta, né, Grazi? Sim. A própria palavra diz lá em Tiago, que se você tem uma palavra ali de mudança, mesma coisa, você vai num coach, por exemplo. Tá. Ele vai lá, você tipo, vamos lá. Vai chegar na sua casa. Você não vai fazer? Você paga 200 conto lá pro cara lá. Meus amigos lá da empresa lá, vamos pagar R$300 no coach lá. Eu falei, mas por que vocês fizeram isso? Lê a Bíblia, quem falou, tá na Bíblia, só você. E é de graça. E daí eu vejo meus amigos lá da empresa lá, vivendo a mesma vida lá, falei assim, não mudou nada. Pagou pro cara lá e o cara ganhou esse pastel e você tava tudo ali. Igual aí, lá em Tiago fala isso, se você ler a palavra e duvidar, é a mesma coisa, você olhar pra sua imagem, esqueceu tudo que você aprendeu. Sim. Entendeu? Porque, tipo, a Bíblia é um livro muito completo, né? Ela tem muita coisa lá, o pessoal acha que é só pra a espiritualidade, só um combate espiritual, talvez, mas lá tem muito ensinamento. O pessoal esquece a importância de todos os livros que estão nessa Bíblia, né? Então tem muito coach que usa até a palavra, mas não dá nome. Não dá nome do profeta, não dá nome do apóstolo, não dá nome do discípulo. E ele usa a palavra, então você vai e paga um dinheiro. Os que são os maus coach, tudo tem a laranja boa e a laranja podre. Então eu já vi muitas vezes gente que usa uma palavra de sabedoria, mas essa palavra está na Bíblia, né? É você colocar em prática. Sim. É fácil, não é? Porque o apóstolo Paulo fala, aquilo que eu queria fazer não faço, o que não queria fazer, ficava me dando maldito homem, quem eu sou? Quem me livrará dessa carne? Quem me livrará é Deus. Às vezes você tá aqui, hoje eu queria dormir, tá frio, mas eu vou lá, mas minha carne não queria dormir, né? Não é assim? Mas não, eu vou porque eu preciso vencer isso, porque é outras áreas, né? Mas você precisa, só que quando você cria hábito, tipo leitura, né? Eu não tinha hábito de leitura, minha vida era uma vida, era uma vida louca. Não tinha hábito de ler, mas depois você começa a ler, você começa a comprar livros, você começa a pegar um prazer, né? Você vai despertando, né? Você vai despertando algo. E a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento, então o povo morre por falta de sabedoria, entendeu? E você está sendo enganado e você está sendo ignorante porque você quer. Entendeu? Mas se você estudar, não sabe, qualquer outra área, né? Se você está passando por um momento difícil, né? Quem é casado. Se o cara não pegar uma pessoa, exemplo, o cara é casado, ele vai pedir um conselho quem já teve 5 separação? Não adianta. Não vai adiantar. Ele vai, que referência que ele vai ter? Ele vai ter que sabedoria e quem está sendo casado há 30 anos e um respeito, ter
E igual a mesma coisa, eu tive muito problema com a minha mente, né? Eu tive muito conflito com a minha mente. Então, hoje eu estudo muito mente, o livro de mente. Eu gosto muito da Joyce Meyer, uma pastora americana. A história dela é muito parecida com a minha. Sim. E hoje, ela tem acho que 90 anos. Ela fez mais de 300 livros. Caramba! E tudo de cristão, né? Mas tudo da mente. Entendi. Então, conta o que ela viveu. Sim. Então, você vai aprender com que você vai tendo essa técnica, né? Claro. Esse conteúdo que ela vai... E tudo na Bíblia. Então, Sim. você vai... o Evangelho... Jesus, ele venceu o diabo na palavra. A gente só consegue vencer na palavra. Então, se você vier com uma mentira por cima de mim, se eu não tiver uma verdade, eu vou gritar na sua mentira. Agora, se eu tiver uma verdade, uma convicção que eu sei que é verdade, quando você vier com uma mentira, não, calma aí, isso não... Você não precisa nem levantar a voz. Não precisa... Na verdade, entendeu? ela aparece. Então, as pessoas, ela não conhecem a verdade, então... ela fica perecendo. Não, tudo bem, você pode ser o que você quiser, não tem problema ser assim, mas e a hora que a pessoa tá passando lá dentro dela? Sim. Entendeu? Claro. E ela precisa de uma ajuda, entendeu? Mas você tá falando é muito importante. Primeiro que você faz no seu Instagram, é fácil de ver que você faz atividade física, você tem essa compreensão, esse conhecimento gigantesco da palavra e ainda tem esse trabalho do seu psicológico. Então, você consegue trabalhar espírito, mente e corpo. Isso é uma coisa que é inspiradora. Então, é uma questão que você levantou da parte psicológica, você leu o livro e tal. Antes você não tinha, você vivia uma vida onde você não tinha esse enriquecimento, você adquiriu esse conhecimento, adquiriu essa expertise e tudo mais, indo para a igreja. Então você tratou o espiritual, aí você tratou a mente, aí tudo se completou, né? Depois que você teve esse despertar todo, da palavra e tudo mais, tudo se completou no caso, né? Sim, porque tipo assim, a palavra diz lá em Isaías, Deus fala assim, que veja, eu vou criar algo novo, veja. Então, coisa que você nunca sentiu, você vai sentir. Vai ter um despertar que você nunca teve, Sim. entendeu? Você vai ter um interesse que você nunca teve. Então, Deus, ele sempre vai acrescentar algo bom. Sim. Então, por exemplo, como eu falei, eu não gostava de estudar. Hoje eu gosto de estudar. Hoje, atividade física, sempre gostei. Não adianta você cuidar do seu espiritual, mas o seu corpo está sendo destruído. Abandonado. Sendo abandonado, né? Deus não quer isso. Sim. Tudo tem que ter o equilíbrio, né? Claro. Você não pode... hoje eu não sou escravo do meu corpo, antes eu era. Antes eu não gostaria de comer pizza, nem doce. Louco. Eu era secada pelo meu corpo. Entendi. Hoje eu faço exercício físico, mas eu como o que eu quiser. Sim. Sem ficar... Ai, meu Deus, eu ganhei uma gordura. Hoje não tem esse problema. Sim. Entendeu? Então você tem que ter esse equilíbrio, né? Certo. E até porque a atividade, ela libera um hormônio de endorfina. Pra você... De recompensa e tal. Às vezes você tá ali estressado, eu mesmo tô estressado, só dá uma corridinha, uma caminhada já relaxa. Entendi. Entendeu? Sim. Agora tem gente que tá estressado, sei lá, vai fazer outra coisa, que vai relaxar. Sim. Né? Mas a atividade, ela é precisa. Essencial. Essencial. Entendi. Grazi, a gente está chegando no final da entrevista já e eu gostaria de que você falasse algumas palavras, algumas coisas referente a como falar um encontro de culto, quando acontece o culto na sua igreja. O diretor aqui, o Diogo, o diretor, vai colocar aqui o seu Instagram novamente e quer convidar o pessoal para ir assistir um culto lá, quer falar a sua agenda, alguma coisa, você fica à vontade, você tem todo o tempo do mundo. Então, como eu disse, da Bola de Neve, a gente tem o culto de jovens, que é o segundo sábado do mês, às 8 horas. A gente tem o culto de quarta-feira, que é às 8 horas também. A gente tem o domingo, que é às 7 horas. E a gente também tem o Mergulhando na Palavra, que é os domingos de manhã, que nós vamos estudar mais a Bíblia. E a gente tem a célula. A célula é tipo uma reunião, uma casa, mas fica mais à vontade, né? Você fica ali, tem uma comunhão, porque crente não bebe, não droga, mas come. Come bastante, então eu gosto de comer. Então sim, na célula é uma oportunidade de você estar ali conhecendo mais as pessoas, que talvez na igreja não teria essa oportunidade de conversar. E na célula é uma forma de você levar a palavra, mas também se alinhar, né? É uma igreja de duas asas, né? Que é a igreja e a célula, né? Então
completo, que é a célula de terça-feira, e que é às 8 horas também. Tem um endereço, mas na dúvida também tem o Instagram, que é Grazi Galvão, e ali você pode estar tendo um contato também. E tem um canal no YouTube, que é Grazi Galvão. Meu Instagram é Gal Galvão. No meu canal no YouTube é Grazi Galvão. Grazi Galvão. E ali eu faço os vídeos também, compartilho meus devocionais, aquele Deus que vai falando. E é isso. Gente, então é isso. Ela está à disposição. Quem tiver dúvida sobre o culto, alguma coisa, entra lá no Instagram dela. Sigam ela, fortemente indico, sigam ela. Uma pessoa, gente boníssima. Veio aqui, se dispôs a contar um testemunho delicado, porém, como ela mesma falou, e eu concordo, inspirador e tudo mais. E sigam ela, sigam também o Instagram aqui do canal, TKS do Kleber. Sigam também o Bragança Web TV, que é o nosso estúdio aqui, pessoal aqui sempre muito bacana. Então, gente, é isso. Grazi, muito obrigada. Agradeço de verdade, que Deus me abençoe imensamente. Obrigado por vir, aceitar o convite, contar a sua história tão delicada, tão frágil, só que a sua superação, a sua resiliência, mais uma vez encheu o estúdio aqui. Tá bom? Amém. Muito obrigado. Obrigada, agradeço vocês, que espero que o pessoal tenha gostado e puder acrescentar no de alguém. Não tenha dúvida. E é isso, muito obrigada. Então tá, já. Gente, é isso. Final de mais uma entrevista. Obrigado por quem ficou até aqui. Mandar um abraço para Lívia Sentini, Breno Lima, que comentaram aqui no canal, e o meu grande amigo, o seu Dudu, que mandou uma mensagem aqui para mim. E é isso, gente. Muito obrigado, uma boa noite e tchau, tchau.